Bom, pessoal, já deu tempo aqui, bastante tempo suficiente para o pessoal entrar, né, para acompanhar o início da aula. Então, vamos começar. Na aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre o ciclo pobreza-doença. Vamos falar sobre o sistema imunológico, saneamento básico, né, o papel de cada um, e o saneamento e sua importância para a saúde humana. Então, aqui a imagem já fala, né, o ciclo pobreza-doença, que é o que já vem circulando. Então, olha só, a gente pode dizer o seguinte, que a doença, ela vai ser um conjunto de fatores. Mas quais fatores esses? Péssima habitação, pessoas que moram, certo, no meio da rua, periferias que não têm saneamento básico, né, condições precárias. Então, tudo isso quando a pessoa, dependendo do local, a pessoa fica com a sua exposição às intempéries que tem do dia a dia, né? Vento muito frio, ou um calor muito forte, está tendo até uma onda de calor em alguns países, eu não sei se vocês estão acompanhando, não vou lembrar aqui o nome agora, mas são vários. Por exemplo, Canadá chegando a 50 graus, ou em outros países aí, outras cidades, que está um calor absurdo. Então, pessoas que ficam expostas a esse calor, que não tem como se abrigar, tem até os relatos de óbito. Então, tudo isso são condições que tem de péssima habitação, onde você vive, como você, se você consegue se proteger e tudo mais. Aí tem altas temperaturas, por vezes baixas temperaturas, né, demais. Então, tudo isso. Ou também você morar num local assim como esse, sem saneamento básico, que vocês podem ver que aqui tem um acúmulo de lixo que podem estar, né, trazendo agentes patogênicos, né, causadores de doenças. Aí aqui, péssima alimentação, o pessoal que, se você, o que vai compor a doença, né, a péssima alimentação, se você consegue comer, se você não é daquele grupo de pobreza extrema, certo? Higiene precária, então aqui vocês podem ver que a criança ela está tomando banho com essa água. Olha só, essa água que está aqui, ó, inclusa na, na com esse lixo todo. Então a gente só vê que todo esse malfeitio, certo? E não só com a pessoa que tem aí vai escovar os dentes com essa água, toma banho com essa água, possivelmente produz seu alimento com essa água. Então a gente já vê que já de uma higiene, né, precária. Então, esses termos, como alguns outros, mas esses são os principais, os três polos, eles vão ser condições de pobreza, eles estão dentro, certo, do que seria a condição de pobreza. Com isso, né, a pessoa estando nessas condições de pobreza, elas ficam tendo uma maior exposição a agentes infecciosos, logo, né, mais doenças. Então, não, é como eu disse, acho que desde a outra disciplina, não é só o agente infeccioso que causa a doença, mas é também o agente infeccioso ligado a todas essas condições, né, que seria a condição de pobreza. Porque, como eu disse, muita gente que tem uma boa saúde, boa alimentação, tem como se cuidar, elas diariamente estão expostas aos micro-organismos que todas as outras pessoas estão. Só que a diferença é, como ela está com o corpo mais preparado, ela não desencadeia a doença, comparado com as pessoas que já têm uma condição de pobreza que favorece, né, ou que, na verdade, que desfavoreça que tenha uma boa imunização, um bom sistema imunológico. E tudo isso vai vir ser o causador da doença, certo? Então, olha só, olha como é diferente. Aqui a pessoa está em um ambiente, né, que a gente vê que pode ter saneamento básico, ruas organizadas, né, um bairro organizado. A pessoa que tem uma boa alimentação, nem que seja refeição líquida, refeição sólida, a gente pode ver que tem aqui uma diversidade de coisas. A gente vê aqui também e vê a questão das crianças com boa higiene, né, de se escovar, de se banhar.
pentear cabelo, cortar as unhas, tudo isso questão de manter a higiene. Então, logo, o que acontece é que essa pessoa vai estar protegida. Não é protegida de que ela não vai deixar o micro-organismo entrar. É protegida ao ponto de que se o micro-organismo entrar, ela consegue combater, certo? Nessas Então, condições, vamos... professora, o sistema imunológico é totalmente diferente, né? Justamente. Então, Então, isso quando ele a bate. pessoa... Peraí, só... Então, fica totalmente diferente. Então, aqui a gente vê a situação do ciclo da pobreza-doença. Então, a perpetuação da pobreza ela tem sido um fator determinante na perpetuação da disseminação de agentes patogênicos na população. Então, o que quer dizer isso? A gente pode acompanhar aqui setas, que a pobreza, por exemplo, vai gerar mais doença, certo? Gerando mais doença, aqui, ó, a pessoa tem doença, ela não vai conseguir, por exemplo, vai perpetuar na pobreza, porque ele fala que quando a pobreza gera mais doença, e a doença vai continuar perpetuando a pobreza. No momento em que você está doente e você não tem condições de se recuperar, não tem como buscar ajuda, nem que seja até pelo próprio Sistema Único de Saúde, as pessoas ficam doentes, elas ficam, por exemplo, sem estímulos para trabalhar, sem condições, sem força física, certo? Então, isso, quando a pessoa fica doente e não tem uma boa recuperação, ela não tem como trabalhar. Então, com isso, ela não vai conseguir condições de melhorar a sua saúde. Aí a gente vê também que a população com poucos bens e serviços, baixo salário de subsistência, nutrição deficiente, educação insuficiente, baixa qualidade de vida, são fatores da doença, certo? Então, aqui ó, a gente já vê que aquela população que não tem condições, certo? Que os salários são baixos, é um salário que, por exemplo, a pessoa compra processado, alimento processado, aquela coisa toda, vai comer, mas não é uma comida saudável, certo? Então, é só a questão de a sobrevivência, sem a busca de melhorias. Nutrição deficiente, né? Quando a pessoa tem a má alimentação, tem baixa educação, e educação a gente engloba como o conhecimento necessário para a pessoa ter o autocuidado, certo? Então, tudo isso vai gerar doença. E gerando doença, tem o seguinte: poucas possibilidades de efetiva recuperação, né, da saúde, porque não tem dinheiro, então não tem como conseguir melhorar a saúde. E baixo investimento em saúde pública e em medicina preventiva. Então, aqui também, os locais que têm um pouco de desenvolvimento, às vezes também podem não investir na saúde da sua população. Então, logo isso gera mais doença. Gerando mais doença, volta, né, e continua na pobreza. E aí também aqui, quando a pessoa fica doente, aí ela pode vir para cá, energia humana deficiente. Então, é como eu falei, a pessoa que tá doente, ela fica mais fraca, às vezes não tem condições, e até os trabalhos que aparecem para a pessoa realizar são trabalhos, assim, que mais pesados, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa não tem energia para esse tipo de trabalho, ela vai continuando doente e continua no ciclo da pobreza. Então, a gente vejam só, que o ciclo da pobreza é esse. Quando a pessoa entra no ciclo da pobreza ou desemprego, né, várias altas taxas que tem acontecendo, acontece isso, então não consegue se cuidar. Entra na pobreza não tem os seus recursos de melhorar a sua saúde, fica doente, com a sua doença, às vezes não consegue se recuperar, porque não tem condições de uma ajuda para melhorar a sua saúde. E por isso a pessoa continua na doença, certo? E fica circulando e sair. Então, para resumir, estando doente, as pessoas ficaram fragilizadas e não conseguem trabalhar, estudar
ou buscar meios para melhorar a sua condição de vida, e por isso continuam pobres, perpetuando no tempo um ciclo perverso de pobreza e doença. Certo? Então, basicamente, quando a pessoa chega a esse estado, é muito difícil dela estar saindo, a não ser que venha uma intervenção, ajuda e tudo mais. Então, a pobreza leva a população a morar em condições de precariedade, sem bens e serviços, sem alimentação e educação adequada. O que a fragiliza e a torna mais susceptível a doenças. Então, falando sobre o ciclo, né, que a gente fica preso nisso e favorecendo, né, fornecendo a doença, a gente vai ver agora um pouco do sistema imunológico e a relação antígeno-anticorpo, né, resistência à imunidade natural e adquirida. Eu falei já isso com vocês também na outra disciplina, certo? Então, vou só dar aquela reforçada agora novamente, porque é um assunto que, para entender, tudo vai estar conectado, né, uma coisa na outra. Então, a gente tem que entender para saber como funciona a gente ficar doente. Tudo ok até aí? Tudo ok até agora? Tudo ok, professora. Então, vocês mais entenderam bem como é que funciona o ciclo da pobreza-doença, certo? Sim. Pronto. É isso, vamos continuar. A palavra imunidade, do inglês immunity, ela é originada no termo em latim que significa isento ou livre. Neste sentido, refere-se aos mecanismos utilizados pelo organismo com proteção contra agentes do ambiente estranho no corpo. Então, aqui seria, resumindo, quando você é isento, né, de organismos que são estranhos ao nosso corpo. Então, tudo que não é do nosso corpo, que não funciona, que não está no nosso dia a dia, são partículas estranhas. E aí o nosso corpo ele tem todo um sistema que reconhece, vamos dizer que seriam os policiais que ficam nas calçadas, né, ou que ficam nas viaturas. A gente tem um sistema que ele fica circulando no nosso corpo, como se fosse a polícia mesmo, ele fica ali vigiando, e no momento em que uma partícula estranha entra no nosso corpo, por alguma das brechas, que podem ser as cavidades nasais, ouvidos, os poros, quando a gente se machuca, né, a gente faz um corte, então a gente abre ali uma porta de entrada para micro-organismos. Então, no momento em que está lá, né, a segurança fazendo sua ronda e vê que um corpo estranho apareceu, eles já vão buscar, já mandam um sinal, olha, tem uma coisa diferente aqui. E aí eles mandam um sinal lá para a produção dos anticorpos para poder expulsar aquilo ali. Às vezes, esses policiais ali, vamos dizer assim, esses anticorpos, eles já dão conta do recado, quando eles têm a capacidade de encaixe com aquele micro-organismo. E que é isso que eu vou falar ainda mais à frente com vocês. Então, o sistema imunológico, o que é? É o sistema responsável pelo reconhecimento e pela resposta contra antígenos potencialmente patogênicos, né? Eles mantêm a homeostasia, que é o equilíbrio, juntamente com o sistema nervoso e endócrino, porque eles aqui mandam sinais, os receptores, e os outros vão fazer a produção dos anticorpos. Então, como ele atua? Ele reage a partículas por meio das reações imunes, as quais seriam, portanto, definidas como reações a substâncias estranhas e a pequenas substâncias químicas. É essa resposta imune que determina a aquisição ou não de uma determinada doença e a duração da mesma. Então, é o seguinte, né, como eu falei, eles vão reagir, né, ao que seria diferente. E aí, por exemplo, uma pessoa que está bem mais alimentada, ela tem condições de preparar mais anticorpos de formas mais rápidas. E é justamente isso. Isso seria resposta imune.
como o hospedeiro ele vai reagir àquele parasita, àquele invasor. Então, é dessa forma que ele combate. Então, se uma pessoa é muito saudável, a forma de produção dos anticorpos, quando ele recebe o sinal, é mais rápida, é mais eficiente, ele consegue espalhar rotas de acesso, vamos dizer assim, para conseguir atingir a célula invasora, certo? Então, se a pessoa já está, vamos dizer, debilitada, ela está fraca, as suas células vão demorar para enviar os sinais, e assim ela tem toda a demora no processo, na produção dos anticorpos, e até no ataque contra as células invasoras. Ok? Vamos lá. Ok. Diferenças entre antígenos e anticorpos. Os termos antígeno e anticorpo, eles são bastante usados quando estudamos a imunologia, ou seja, quando estudamos a parte da biologia relacionada com o sistema imunológico. Conhecer esses dois conceitos é fundamental para entender o processo de defesa do organismo contra partículas e organismos estranhos. Então, vamos falar aqui sobre o antígeno. Denominamos o antígeno as moléculas capazes de reagir com o anticorpo. Essa reação pode provocar ou não uma resposta do nosso sistema imune. Então, vamos aqui para a imagem, se vocês conseguem ver. Ele está um pouquinho lento, mas esse aqui azul seria o antígeno. Vamos dizer que aqui, pela sua estrutura, vamos dizer que parece uma bactéria, um vírus, certo? Opa, espera aí que eu passei. Então, ele está aqui, esse seria o antígeno. Então, o antígeno, quando eu falar da palavra antígeno, lembre que ele é o causador da doença. Então, podendo ser um vírus, bactéria, fungo ou outras células invasoras. E aqui seria uma das formas, né, do anticorpo. Então, está aqui. O antígeno, ele é conhecido como imunógeno. Como exemplo de antígenos, podemos citar vírus, bactérias e até mesmo partículas desencadeadoras de alergias, certo? Então, vamos lá. Então, olha só, o anticorpo ele tem várias estruturas, ele vai já explicar como isso aqui funciona. Anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, são glicoproteínas, certo? Proteínas que apresentam oligosacarídeos ligados uns nos outros, por isso que eles estão ali ligados. Oligosacarídeos quer dizer o seu tipo de ligação, a quantidade, e aí eles estão juntos, por isso que eles têm lá aquela forma diferente, né? Conhecidas como imoglobulinas. E aí, ó, a gente vai aqui, eu vou mostrar muito essa imagem para vocês, essa que está aqui, porque é o seguinte, vamos mostrar aqui para vocês, aqui seria o antígeno, certo? Ó, o antígeno. E aqui o anticorpo. Então, aqui estaria o anticorpo se ligando aos vírus, né, às células invasoras, né, para tentar eliminar. Então, essas proteínas, bastante específicas, apresentam a capacidade de interagir com o antígeno, certo? Que é o causador da doença, que desencadeou sua formação. A secreção dos anticorpos é feita pelos plasmócitos, que são células que surgem a partir da diferenciação do linfócito B. Então, aqui, a partir do linfócito B, que vai ter a produção e a liberação dos anticorpos, que é uma célula do nosso sistema imunológico. Então, mais à frente eu passo, eu volto a ela, mas aqui vocês podem ver. Esse seria o anticorpo, e aqui a sua estrutura de ligação, e aqui, ó, as células invasoras. Então, os anticorpos que estão ali passando, eles vão se conectando às células invasoras. Então, ao interagir com o antígeno, os anticorpos eles podem provocar uma série de processos que visam a proteção do nosso corpo. Então, vamos ver aqui, ó. Ações dos anticorpos: provocar a produção de sinais químicos,
que avisam outras células de defesa sobre a presença de um invasor. Então, aqui, nessa ação de provocar a produção, o que acontece? Vamos lá, que tem aquelas células aqueles anticorpos que são os vigílias. Eles vão mandar uma mensagem vamos dizer assim, pelo anticorpo mensageiro, e esse vai mandar um sinal, né, de produção de sinais químicos, que eles vão ter que avisar, tem um corpo estranho. Então, quando um corpo ele já tem a memória de algum patógeno, ele já manda até o sinal de qual patógeno está indo. Então, ele já vai lá e manda o exércitozinho pronto, específico para aquele patógeno. Então, é isso aqui. Então, a ação do anticorpo ele vai provocar a produção dos mensageiros, dos sinais químicos, que vão avisar as células que tem um invasor. E aí, aqui também, deixar partículas mais susceptíveis ao processo de fagocitose. Então, vou explicar a fagocitose para vocês também aqui nessa imagem. Vamos lá, vocês acompanhem ela, do início. Está aqui o anticorpo. Quando ele deixa as células mais susceptíveis à fagocitose, é porque, por exemplo, alguns indivíduos eles vão fazer a ligação, e aí, fazendo a ligação, ele vai chegar nesse estágio aqui da frente, ó. Esse aqui, presta atenção. Isso aqui, ó, é favorecendo a fagocitose. O que é a fagocitose? Seria englobar, como se fosse engolir o vírus, né, para que ele vá fazer a digestão. Então, é assim que funciona a fagocitose. Essa aqui é a forma desse anticorpo estar fazendo isso, dessa realização. Mas aí, cada um, eles tem a sua maneira de agir. Então, aqui ele lança um pseudopodo que vai colar, certo? Ó, e vai acabar engolindo. Engolindo, então, ele vai ali se adentrar a esse anticorpo e vai passar pelo processo digestivo normal, onde ele vai liberar as partículas que não são mais ofensivas ao organismo. Então, vamos lá. Nos seres humanos, é possível identificar 5 classes principais de anticorpos ou imunoglobulinas. Tem o IgG, o IgA, IgM, IgD e IgE. E o tipo mais abundante é o IgG, que atua principalmente ativando a fagocitose, certo? E neutralizando os antígenos. Então, o IgG, toda a sua importância porque quando o anticorpo ele faz a fagocitose, ele tem aquele encontro de quebra da molécula, da partícula, né, fazendo com que ela seja neutralizada, fazendo com que ela não faça mais mal ao hospedeiro. Então, aqui, ó, se dá pelas suas formas, certo? A gente viu esse aqui, por exemplo, olha só, ele está aqui, ó. Olha como é parecido, como se tivesse a sua parte de baixo, né, e tivesse como se fosse um Y, né? Então, aqui a gente vê como seria o IgG. Tá aqui, ó, o Yzinho. Então, muitos podem ter essa forma parecida. Esse aqui já é o IgM, que já é o conjunto de várias formas, né? Que é como se vocês podem ver o conjunto de vários IgG, olha só, formando aqui, acho que um pentágonozinho. E aí, a gente vai falar agora sobre os soros e vacinas, certo? Os soros, eles podem ser definidos como uma imunidade passiva e temporária, em que são injetados anticorpos já prontos contra determinado antígeno. Então, como eu falei para vocês, eu acho que eu já mencionei, acho que até na aula anterior, questão ou foi na primeira aula, dos soros e vacinas. Então, aqui a gente vai explicar um pouquinho mais sobre eles. Os soros, né, como eu já falei, por que eles têm uma imunidade passiva? Porque eles já seriam os anticorpos prontos, né, para específico patógeno, para específico antígeno. Então, ele seria como se fosse a cura, né? Bota ali na pessoa, só que uma cura temporada, porque ela vai te curar no momento em que você está doente, não te proporcionando vamos supor, uma resistência, uma duradoura.
E aí, diferente das vacinas, a imunização é ativa e duradoura, porque elas são administrados antígenos mortos ou atenuados, a fim de que o próprio organismo produza anticorpos contra aquele agente. Então, o seguinte, quando a gente tem a imunização ativa, lembrando que eu sempre mencionei isso, o nosso corpo ele fica com um sinal, ele fica com aquela memória. O que é aquela memória? Quando a gente tem a célula invasora, que a gente vai produzir os anticorpos a ela, ele fica com essa memória de que anticorpo é e de que antígeno é. Estava demorando para a cachorra latir. De que antígeno é e qual anticorpo deve ser produzido para poder combater ele. Então, por isso que ela é duradoura. Aí fica com aquela mensagem. Aqui a diferença com o soro, não, que já é o anticorpo pronto. Então, só adicionando o anticorpo pronto, aqueles anticorpos eles vão trabalhar, né, sem ter sido necessário a produção dos anticorpos. Então, aqui, só para vocês verem a diferença. Diferença entre as vacinas e o soro, porque as vacinas elas têm uma imunização ativa, certo? Porque ela tem composição dos antígenos, né? Porque aqui, como eu falei, são os antígenos de forma fraca, que eles enfraquecem os patógenos, para que quando ele chegue na pessoa, ele não consiga causar a reação ou a doença, certo? Que eles façam só que o sistema imunológico trabalhe. E por isso que, por exemplo, quando você... E tem que leva tempo, né? Leva um pouco de tempo. Então, é por isso que a importância da vacinação, por exemplo, até agora com o Covid. Porque tem gente que diz assim, fulaninho vacinou, não deu 5 dias, apareceu com Covid. Porque o tempo foi um tempo curto para a pessoa produzir os anticorpos necessários para combater, né? Tanto que quando pessoas que já pegam o Covid, depois de um tempo vacinado, a reação é baixíssima, porque já tem ali anticorpos prontos para combater. Só que ainda, às vezes, a pessoa desenvolve a doença e aí que engloba aqueles outros fatores, né? Se a pessoa está bem da saúde, se a pessoa tem uma boa alimentação e tudo mais. Porque todo mundo, na sua faixa etária, está recebendo a vacina. Mas nem todas essas pessoas elas têm as mesmas condições de vida. Né? Isso é importante lembrar. Então, aqui, mecanismo. Ele atua como prevenção, certo? Por quê? Porque ela vai estimular as células de defesa do hospedeiro a produzir os anticorpos. E a sua duração desencadeia a imunidade. Deixa eu só dar um recado aqui bem rápido. Pronto, minha mãe foi buscar a cachorro que estava latindo já de novo, de forma desesperada. Então, e aqui, só continuando, a sua duração, né, ela vai desencadear uma imunidade duradoura, porque a pessoa está ali, tem já o sinal, então se a pessoa ficar, ela vai estar imunizada devido à sua quantidade de anticorpos. E aí, diferente do soro, que é uma imunização passiva, né? Por quê? A composição já são os anticorpos prontos, mecanismos atua como a cura, né? E aí, por que já é como a cura? Porque já são os anticorpos prontos, combatem diretamente os antígenos invasores, e a duração desencadeia a imunidade temporária, né? Porque ela vai lá, curou, acabou. E é isso. Então, essa foi aqui a diferença entre vacina e soro. Agora, a relação antígeno-anticorpo. Tudo ok, aí a diferença entre vacina e soro, certo? Todo mundo, vocês entenderam? Me responda aí, eu preciso ouvir de vocês. Eu entendi mais ou menos.
Mas, tipo, dá para refrisar a questão da diferença da... Por favor. Certo, agora. Então, aqui é o seguinte, é só para vocês lembrarem a diferença de como é a vacina do soro. Soro, pessoal, pode atuar, normalmente o soro que a pessoa toma em supermercado, vamos dizer assim, alguns medicamentos que já são prontos, que a gente pega o medicamento, engole e pronto, passa, né? Que ainda tem os sorinhos também que a pessoa passa, aplica. Então, é justamente isso. O soro já é aquele remédio pronto, que a pessoa vai tomar, o remédio já seria com seus anticorpos, né? Por exemplo, quando você toma, vamos dizer assim, o soro é como se fosse um antibiótico, que ele vai lá combater as bactérias, entende? Então, aqui já seria como se fosse um remédio pronto, que ele vai combater naquele momento em que você está tomando o remédio e o momento em que você está doente. Então, esse é o soro. Eles já são os anticorpos. Ele não precisa, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele não vai precisar produzir, porque o soro já vem com a resposta pronta, né? Então, ele vai atuar como a cura. Normalmente, o soro, pronto, como a cura. O soro a pessoa toma depois que já está doente, né? Porque vai tratar ali da doença. Que aí são anticorpos prontos, e é por isso que a duração é temporária, porque já é uma coisa pronta, não foi o nosso sistema imunológico que preparou, que é diferente da vacina. Que a composição são os antígenos. Antígenos, como eu falei, são os causadores de doenças. Então, por exemplo, aqui ele pega um vírus, ele tira sua capacidade de replicação, e aí quando chega aquele vírus, ele vai mandar um sinal para o sistema imunológico e ele vai criar a resposta imune. Ele vai criar o exército para combater aquele tipo de antígeno. Então, vamos dizer que ele cria esse exército e deixa lá no seu corpo, né? Então, ele vai atuar como prevenção. Porque se em algum momento chegar aquele antígeno, chegar aquele vírus, o exército já está pronto. Então, ele simplesmente vai lá e elimina, né, as células invasoras. E aí ele vai desencadear uma imunidade duradoura, porque vamos dizer que esse exército vai continuar nesse corpo por um determinado tempo. Certo? Deu para entender agora? Deu. Pronto, tranquilo. Mas olha, quem tiver dúvida pode falar, né, que eu volto para começar com vocês. E aí, relação antígeno-anticorpo. A relação antígeno-anticorpo, ele possui entre si ligações que envolvem substâncias chamadas de enzimas. Então, vou falar aqui agora para vocês como é que funciona o anticorpo com o antígeno, né, que é através das enzimas. Os anticorpos são glicoproteínas produzidas por células B, funcionando como receptor para os antígenos, né? Eles protegem através da neutralização e são impedidos de penetrar nas células e se replicarem. Então, tá aqui, como eu já falei, né? Os anticorpos, eles vão ser as proteínas, as glicoproteínas produzidas pela célula B, e eles vão funcionar como um receptor desses antígenos, né? Eles vão formar um encaixe. Então, olha só como é que é. Sim, ainda vai no próximo. Os anticorpos, eles também são produzidos de forma específica contra o antígeno que estimulou a sua produção, certo? Então, lembrando aqui que o anticorpo, como eu disse, vai ser um exército específico para cada situação. Imagine uma guerra que tem pessoas que vão de avião, né? Vamos dizer que o invasor, que o parasita, ele vai de avião. Então, que seria que um exército pronto para combater, né, o invasor que vai de avião. E aí, por exemplo, uma pessoa que vai estar combatendo o exército que vai estar de tanque. Então, né, o invasor que estaria de tanque. Então, seria aquele exército
próprio para combater quem está invadindo de tanque. Então, cada forma de combater é para cada um que estimulou. Então, se foi um vírus, o antígeno foi um vírus, então ele vai produzir um anticorpo específico para aquele vírus. Se for uma bactéria, né, o antígeno, ele vai produzir um anticorpo específico para combater aquela bactéria, certo? Então, é dessa forma. E aqui, um determinado antígeno, ele entra no organismo e é apresentado ao sistema imune, né, se desenvolvendo uma resposta imune humoral. Então, a resposta imune humoral é aquela que é responsável, né, para combater. Então, ele vem, ele recebe, né, antígeno entra no sistema. Ele é apresentado àquele sistema imune. E aí vai desenvolver uma resposta imune humoral, que é aquela que vai mandar o sinal para a produção dos anticorpos. E aí a seguir será exibido alguns exemplos de relações que podemos encontrar. Então, olha só. Vejam bem essa imagem, porque eu vou voltar ali para aquela outra. Vejam que aqui ó, tem a sua estrutura, que vai se encaixar, depois vai separar em produtos. Então, aqui a gente pode dizer que seria uma forma até de como os anticorpos eles reagem. Mas dessa forma a gente também pode associar ela com a fagocitose. Mas então vamos falar aqui, ó, relação antígeno-anticorpo, natureza das relações antígeno-anticorpo. Então a gente tem um conceito chave, né, conceito de chave fechadura, que estudos de cristalografia, o raio-x das interações antígeno-anticorpo, mostram que o determinante antigênico se aninha em uma fenda formada pelo sítio de combinação do anticorpo. O que é isso? Vou explicar para vocês. Aqui vamos dizer que seja um anticorpo, né? O substrato seria esse aqui. E esse aqui seria o centro ativo. Então, aqui seria o anticorpo. E aí, ele vai se encaixar com o antígeno. Quando aquele está encaixado, a enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga, né, para ter um encaixe perfeito. E assim que eles vão mandar o sinal de como produzir. Por exemplo, aqui, ó, ele vai se encaixando. E aí, quando ele dá a forma final, ele faz o seguinte, ele manda o sinal dizendo assim, ei, produz anticorpo com esse formato, que é justamente já para combater esses antígenos específicos. Então, com o exércitozinho, já que tem esse encaixe, vai se formar, e quando ele entrar em contato com o parasita, vamos dizer assim, com o invasor, ele vai quebrar, né, em duas partículas diferentes, ou então em várias partículas, né, que vários produtos, justamente produtos que não são mais ofensivos ao corpo humano. Então, vamos dizer o seguinte, a enzima, pessoal, seria essa parte aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar. Ó, voltei para aqui para a imagem, né? Confiram que vocês estão vendo essa imagem aqui junto comigo. Ok? Olha só. Aqui o anticorpo. A enzima, vamos dizer que seria essa parte aqui, ó. Essa parte que se molda, né, o seu formato para gerar um encaixe. Então, ó, vamos dizer que isso aqui é a enzima. É a parte aqui do anticorpo que vai se conformar ao formato do indivíduo justamente para conseguir se conectar com ele. E aí, no momento em que ela se conecta, ou ela rapidamente já quebra a sua forma, né, de função, liberando ele em produtos não ofensíveis, ou então ela faz a fagocitose, aqui, ó, enzima encontrou, né, enganchou nela. E aí, às vezes, ó, quando já vem com uma resposta, e aí a gente já vai dizer, ó, enzima, ela já vai englobando, e é para poder quebrar essa partícula para que ela não seja mais ofensiva. Então, a gente pode dizer que ali, aquela caldinha que aparece, seria a enzima, né, que vai se encaixar, a enzima, né, tá ali aquele formato, ela vai se encaixa justamente para poder quebrar
e assim ela não causar mais problema. Aí a gente vai encontrar aqui ligações não covalentes, né? São as ligações não covalentes, aquelas que unem o antígeno ao sítio de ligação do anticorpo, certo? E são todas não covalentes por natureza. Então, aqui, são as ligações que unem o antígeno, né, o causador da doença, a um sítio de ligação do anticorpo. Então, a gente pode encontrar pontes de hidrogênio, né, ligações iônicas, interações hidrofóbicas, interações de Van der Waals. Então, aqui, em pontes de hidrogênio, seria a comunicação, né, das trocas de hidrogênios entre um e outro. Então, quando os elementos químicos, quando eles se encontram, eles tendem a reagir um com o outro. As ligações iônicas, a mesma coisa, às vezes eles se ligam através vamos dizer assim, da energia que cada um carrega. Interações hidrofóbicas. Tem alguns tipos de anticorpos que eles são hidrofóbicos e assim eles se juntam com os patógenos, né, com os antígenos que também são hidrofóbicos. Ou então, hidrofóbicos, pessoal, lembrando, são aquelas partículas que não se misturam com a água. Podemos dizer que seriam como se fosse o óleo, que a água fica embaixo e o óleo fica por cima, certo? Então, esse seria o tipo de ligação hidrofóbica. Então, essas partículas que não se unem à água, elas vão se unindo e se ligando a elas mesmas. Então, nesse momento, a gente pode ter um anticorpo hidrofóbico com a partícula hidrofóbica que eles vão se unir. E no momento em que eles se unem, né, nessa interação, o anticorpo ele vai lá e realiza a sua ação de acabar com um vírus, por exemplo. Reversibilidade. A reversibilidade é o seguinte: uma vez que as reações antígeno-anticorpo ocorrem via ligações não covalentes, elas são, por natureza, reversíveis. Então, quando elas não são não covalentes, elas podem ainda voltar. Mas se fosse uma relação covalente, que não tem como voltar atrás, né, aí já seria uma situação irreversível. Aí aqui a gente tem também a relação afinidade e avidez, certo? Que já é uma relação um tanto diferente por elas, que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou só encher meu copinho com água, certo? E no instantinho eu volto para continuar. Pronto, já voltei. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Me respondam.
Sim, professora, eu tô. Sim. Pronto. Muito bem, porque às vezes eu tenho que ver se a internet não está ruim, certo? Se eu tô, se está funcionando até para ouvir vocês me responderem. Por isso que eu pergunto. Então, vamos continuar. Afinidade e avidez. A afinidade de um anticorpo é a força da reação entre um único determinante antigênico e um sítio de combinação no anticorpo, né? A afinidade ela é a soma das forças de atração e repulsão que operam entre o determinante antigênico e o sítio de combinação do anticorpo. Então, a afinidade ela é a constante de equilíbrio que descreve a reação antígeno-anticorpo. Então, peraí, como é que eu vou dizer para vocês? Já tem uma imagem. É o seguinte, olha só. A afinidade seria esse ponto aqui, ó. Acompanhe com o mouse. A afinidade seria isso aí. A gente tem uma estrutura que ela se encaixa, olha só, perfeitamente aqui a outra, né? Então, olha só, todo tem um encaixe dessa estrutura com essa outra. Então, isso aqui seria a afinidade. Então, por exemplo, quando você tem afinidade com uma pessoa, você, vamos dizer assim, a forma de se conectar, de interagir, você interage mais com uma pessoa, certo? Quando você gosta de uma pessoa, você interage mais com ela. Mas vamos ver aqui que aqui não seria o ponto de gostar, mas que ela tem aquela afinidade de que se uma completa a outra. E aqui tem uma diferença da avidez. Então, a avidez é uma medida da força total de ligação de um antígeno contendo muitos determinantes antigênicos e anticorpos multivalentes. A avidez ela é influenciada tanto pela valência do anticorpo como pela valência do antígeno. Então, a avidez é mais que a soma de afinidades individuais. Então, vocês viram? Olha só, deixa eu mostrar aqui a imagem, olha. Vocês vão ver que a avidez, ela seria até isso aqui, ó. Olha só aqui, ó, como eu falei para vocês. Como se aqui fosse uma partícula para ter afinidade com outras, certo? Então, aqui seria a afinidade, a partícula isolada que reage com outra. E a avidez já seria ó, a reunião, né, o conjunto de partículas para formar aquele tipo de anticorpo. Então, dê para entender. Lembrando, afinidade é a força de reação entre um único indivíduo, né, um determinante antigênico, e um sítio de combinação do anticorpo. Né? A afinidade seria aquele indivíduo que só se liga com o outro, que tem afinidade de se ligar com o outro. E a avidez seria como se fosse o conjunto de vários anticorpos, né, tendo afinidade com as partículas antigênicas. Então, iria formar como se fosse uma cadeia. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Deu para entender? Então, vamos continuar. E aí a gente vai encontrar aqui também especificidade e reatividade cruzada. Especificidade, ela se refere à habilidade, faltou um H aqui, me perdoem. Né? Às vezes, quando eu estou digitando, vai uma letra aí diferente. Então, se refere à habilidade de um sítio de combinação de anticorpo, em particular, de reagir com apenas um antígeno. E, em geral, há um elevado grau de especificidade nas reações antígeno-anticorpo. Então, a especificidade é justamente isso aqui, como se fosse um encontro chave-fechadura, né? Parecido, semelhante com aquele outro. Mas aqui seria o mesmo sentido. Seria como se fosse a chave, que seria o anticorpo,
que ele tem como se fosse toda a estrutura de encaixe do antígeno. Então, é como se fosse o seguinte, está aqui, pegando mesmo, chave fechadura, ele se ligou, quando a chave ligou, aí quebrou, né, vamos dizer assim, a partícula do antígeno, né, o que são os causadores de doença. Então, a gente vai ver que significa a especificidade, né, cruzada. E aí, reatividade cruzada. A reatividade cruzada, ela se refere, aqui está certo agora, à habilidade de um sítio de combinação de anticorpo, em particular, de reagir com mais de um determinante antigênico ou a habilidade de uma população de moléculas de anticorpos de reagir com mais de um antígeno. Então, pessoal, a gente pode ver nessa imagem como a interessante da reação cruzada. Vou só ajeitar aqui. Então, a gente pode ver o seguinte, olha só. A reatividade cruzada é diferente. Vamos ver aqui, ó. O antígeno A, né? E aqui vamos dizer que seria o anticorpo, né? Ou aqui a questão do seu encaixe. Então, vamos lá, a gente tem um anticorpo que ele vai se encaixar a uma forma similar. Então, vejam só, ó, anticorpo, que é anti-antígeno A. E aqui seria o antígeno AGA. E aqui, ó, a reação cruzada é o seguinte, é como se tivesse um formato parecido e mesmo assim ele consegue reagir. Então, vocês podem ver que aqui também é um pouco diferente. Ó, aqui ele é todo igual, o encaixe ele seria perfeito. Aqui, se vocês conseguem acompanhar, ó, aqui é mais largo, né, que esse lado aqui. Então, já seria diferente, é diferente desse aqui. E esse aqui, ele também tem só a pontinha, né, ele tem a pontinha. Mas, dessa mesma forma, ele também consegue reagir, né? Se vocês podem ver, ele vai conseguir reagir. Então, essa seria uma reação cruzada, diferente de especificidade. Na especificidade, ela se refere à habilidade de um único sítio de combinação de anticorpo, né? Ela é específico, é um anticorpo específico para aquele antígeno. Então, esse anticorpo aqui podem passar várias doenças entre elas, né? Vários agentes patológicos, que ela não vai reagir, porque ela só vai reagir quando for o antígeno que causa a doença, né? Aqui ela vai estar ali para combater. Então, ó, ela tem um encaixe único. E já aqui em reatividade cruzada, esse anticorpo, ele já tem uma habilidade melhor, vamos dizer assim, uma habilidade maior. Por quê? Porque ele não se liga a apenas um sítio específico. Ele pode se ligar a estruturas que são parecidas, mas que são diferentes, né? Então, como a gente pode ver aqui. Certo? Tudo ok com os anticorpos, relação antígeno-anticorpo. Me falem aí se vocês ficaram com alguma dúvida, ficou sem entender. E aí, o que é que vocês acharam até dessa parte, desse momento? Hein, pessoal? Estão com sono já na quinta-feira ainda? Por mim pode seguir, professora. Pronto, tranquilo. Então, vamos continuar. Deixa eu só ajeitar aqui que... Ai. A internet daqui de onde eu estou, ela já ela é lenta, né? Então, às vezes, ela dá umas travadinhas aqui. Eu fico sem conseguir mexer. Mas vamos lá. Então, a gente falou aí, né, o início do ciclo pobreza-doença, né? Que se você está doente e não tem condições de melhorar, você continua doente e logo você não consegue trabalhar para sair da condição de pobreza.
a gente viu a diferença entre vacina e o soro, certo? Que a vacina, ela é justamente uma forma de prevenir a doença, causando os anticorpos, e o soro já seria o medicamento pronto, anticorpo pronto, que vai só lá combater, né, aquele invasor. E agora a gente vai falar sobre o saneamento básico, né? Lembrando que eu falei muito do conteúdo, né? A questão das condicionantes de causadores de doenças, né? Porque é isso o termo da disciplina. A gente fala sobre o que pode também ajudar a causar as doenças. Então, a gente fala aqui a questão do saneamento básico. E vamos lá. O saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo, né, e facilitar a atividade econômica. Então, o saneamento, né, ele é tudo um ponto que ao redor dele é muito melhor, porque, por exemplo, é muito difícil você entrar numa loja que ela more que fique que more, uma loja que fica situada em um local que na frente tem um mau odor, certo? Não é confortável, nem para o cliente, nem para o vendedor. Então, é por isso que também influencia nas atividades econômicas, certo? Então, tudo isso. Então, você vai ver qual loja você vai, aquela que é arrumadinha, cheirosinha, ela é tranquila. Então, o saneamento ele está presente na vida de gente, da vida da gente, em determinadas formas. Aí, vamos lá. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei número 11.445, né, assinado no ano de 2007, como o conjunto dos serviços prestados, né, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um disso aqui. Mas é para a gente ver o que o saneamento básico é. Então, para a gente que reside, vamos dizer, se for assim, em Açu, que muitas vezes falta esse tipo de serviço na nossa casa. Por exemplo, demora para chegar água, chega uma vez, aí falta mais um bocado de dia, sendo que nós precisamos de água todo santo dia. E para quem não tem uma caixa grande, por exemplo, é muito difícil. Então, seria todos os serviços prestados, a infraestrutura, né, ter o local, a passagem adequada do esgoto e tudo mais, para que não fique acessível a gente, né, a limpeza urbana, recolhimento de lixo e tudo mais. Tem situações, períodos que passam dias para recolherem o lixo, tipo, uma vez na semana, e fica acumulando lixo de uma semana. A drenagem urbana, que a gente também vai falar de como acontece, mas seria o escoamento de água da chuva e em outras situações. Os manejos, né, do resíduo sólido e também das águas. Então, vamos lá. De forma também teórica, a gente vê o seguinte: um dos princípios da Lei 11.445, de 2007, é a universalização dos serviços de saneamento básico. Então, o que é isso? Universalização. É um fato de que para que todos tenham acesso ao abastecimento de água, né, de qualidade, a quantidade suficiente às suas necessidades, né, como eu disse, por algum momento chega a faltar água. Então, tem que ser uma quantidade suficiente para que a pessoa realize todas as suas atividades, coleta e tratamento adequado do esgoto e do lixo, e manejo correto das águas das chuvas, que isso aqui seria a drenagem urbana. A água potável é a água própria para o consumo humano.
para ser assim considerada, ela deve atender aos padrões de potabilidade. O que é isso? Seria necessário que a pessoa faça análises de água para saber se a água ela está limpa, está adequada para consumo. Isso tem que ser um trabalho feito assim com bastante frequência, porque se em algum momento entrar uma água ou um resíduo que vai poluir aquele ambiente, a gente tem que estar vendo se não tem alterações desse tipo. Então, é por isso que se faz necessário que se tenha, seja realizadas análises de água para saber se essa água ela está adequada ao nosso padrão, se ela está limpa, pronta para consumo, se ela contém substâncias que desrespeitam esses padrões, ela é considerada imprópria para o consumo humano. Então, podem ser também próprias quando tem substâncias, como substâncias patogênicas ou químicos que, às vezes, fazem mal. Por exemplo, aquelas águas salobras que são muito ricas em magnésio, por isso que elas ficam aquela coisa preguenta e tudo mais, e ela não se torna saudável para consumo, certo? Por isso que precisa de filtro. E aí a gente vê que as substâncias que indicam essa poluição por matéria orgânica são compostos nitrogenados, tipo o oxigênio consumido e os cloretos de sódio, entre outros. E de acordo com Barros et al., né, o sistema de abastecimento de água, ele representa o conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável. Serviços públicos, tais como esse aqui também, a coleta de lixo, faz parte do abastecimento de água, porque elas vivem em uma comunhão. Porque quando o ambiente está limpo, não vai lixo para os mananciais de água, fazendo assim com que a água continue limpa, né? E consumo industrial e outros usos. Então, a água, ela constitui o elemento que é essencial à vida. Então, todo mundo compreende isso, certo? Que é difícil a gente não precisar de água. A gente precisa de água todos os dias, nem que seja para realizar um tipo de atividade que seja, por exemplo, das atividades que sejam tomar banho, né? A gente vê o seguinte, todo dia a gente tem que, nós tomamos banho. Então, essa é uma das suas grandes importâncias. Escovamos os dentes, certo? Que a gente vai manter a higiene bucal, higiene oral, alimentação, certo? A gente precisa, a gente sente sede em determinadas situações. Então, tudo isso a gente precisa de água para a gente se higienizar, para a gente se alimentar. Então, ele é um elemento essencial à vida. Então, o homem necessita de água de qualidade adequada em quantidade suficiente para atender às suas necessidades, para a proteção e sua saúde e para propiciar o desenvolvimento econômico. Por quê? Vamos dizer o seguinte, todo mundo aqui paga água. Água para consumo, né, e água para atividades, certo? Outra coisa, a água, ela está muito ligada, vamos dizer o seguinte, com a indústria, porque com a água, por exemplo, você massa o cimento, e ela está presente até mesmo a questão da evolução das raças que eu digo, a evolução do desenvolvimento econômico, porque quando você vai construir um ambiente que vai gerar renda, certo? Então você gasta isso aí. Por exemplo, criação de gado, que, né, o povo faz carne para exportar. Então eles precisam da água justamente para alimentação do animal ou para rega de plantas na agricultura, que é para gerar o produto que também vai ser vendido. Então, a água, basicamente, é essencial para qualquer coisa. E aí, a gente vai falar agora sobre abastecimento de água. Portanto, um sistema de abastecimento de água é composto pelas seguintes unidades. Vamos tentar acompanhar aqui. Manancial, que é a fonte de onde vai se retirar a água. Captação, vamos dizer que vamos tentar acompanhar, mas tem outra imagem melhor, que é o conjunto de equipamentos e instalações
utilizado para a tomada de água do manancial. Então, vamos dizer que aqui vai captar como se fosse aquela bomba que vai estar puxando a água. Tem a adução, que seria transporte da água do manancial para a estação de tratamento de água ou da água tratada para preservação, né? Então, a gente vê aqui que seria já o transporte para que ela seja tratada. Tratamento, que seria a melhoria das características qualitativas da água, dos pontos de vista físico, químico e bacteriológico, né, e organoléptico, a fim de que se torne própria para o consumo. É feito nas estações de tratamento de água. Reservação, o armazenamento da água, para atender a diversos propósitos, como a variação de consumo e a manutenção da pressão mínima da rede de distribuição, e rede de distribuição, que seria a condução da água para os edifícios e pontos de consumo por meio de tubulações instaladas nas vias públicas. Então, olha só essa imagem, como a gente vê como acontece o abastecimento de água. Olha só, aqui temos o manancial, né? Aqui é o ponto do manancial. Aí aqui a captação, que seria uma forma de coletar essa água. Então, a gente tem aqui a água bruta, né, que ela vai passar pelo sistema, né, de encanamento, que vai para a estação de tratamento de água. Então, aqui nesse ponto, essa água vai começar a ser tratada. E aí, ó, ela vai passar para cá, que é a estação elevatória de água tratada, que ela vai separar, né, vai dividir, vai separar, separar aquela água que já foi tratada e enviar para um reservatório de água tratada. Então, aí, dentro desse reservatório, ele vai para a adutora de água tratada, né, a adutora que vai depois começar a enviar, né, para a residência. Então, tá aqui aqueles canos enormes que a gente vê pelo meio da rua, né, seria a adutora. E aí, dentro da estação elevatória, ele vai continuar, lembrando que a adutora seria o meio de transporte da água, e da adutora aqui, ela vai para a distribuição. E a distribuição vai chegar nas cidades, nas casas, né, nos edifícios, nos prédios, nos comércios, né, nas residências. Então, tá aqui a gente veja uma residência que vai estar abastecida com água. Então, esse é basicamente uma das grandes funções, né, e como funciona o sistema de abastecimento de água. Então, teoricamente, a gente vê que ele tem que passar por vários processos de tratamento, que é para poder ele chegar de forma adequada à nossa residência. Certo? Por isso que até muitas vezes, vamos dizer assim, a água que vem da rua, ela vem cheia de cloro, né? Muita gente, essa água está cheia de cloro, não sei o quê. Porque seria a forma do tratamento que ela foi passado para chegar em nossas residências. E aí, a importância da implantação do sistema de abastecimento de água é o seguinte: dentro do contexto de saneamento básico, deve ser considerado tanto no aspecto sanitário e social, quanto nos aspectos econômicos, visando atingir os seguintes objetivos. Nos aspectos sanitário e social, a gente teria aqui uma melhoria da saúde e das condições de vida de uma comunidade, diminuição da mortalidade em geral, principalmente da infantil, aumento da esperança, na expectativa de vida da população, diminuição da incidência de doenças relacionadas à água, porque uma água tratada ela não vai estar contendo
né, os agentes infecciosos, que são os causadores de doença, implantação de hábitos de higiene na população. Então, se a pessoa recebe água, né, ela tem como se fosse o maior estímulo para estar realizando as suas atividades de higiene. Facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública. Facilidade na implantação e melhoria dos sistemas de esgotos e sanitários, certo? E a possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar. Então, conforto e bem-estar, a gente vê o seguinte: quem é que não gosta de uma piscina? Quem é que não gosta de tomar banho num rio ou numa praia, né? Então, tudo isso estaria dentro do bem-estar. E também um incentivo ao desenvolvimento econômico, porque, como dito, a água ela está dentro de todas as escalas de consumo do ser humano, né? Vamos dizer aqui, conforto, bem-estar. Quando a pessoa está higienizada, ela se sente mais confortável, né? Então, a água também, um exemplo, parques aquáticos que necessitam de uma demanda de água potável para funcionar. Então, tudo isso está dentro, né? Até questão de construções de espaços que, para você construir, você precisa de água para preparar a massa. Então, tudo isso está dentro, né, dessa caixinha. E aí, nos aspectos econômicos, a gente tem o aumento da vida produtiva dos indivíduos, né, de forma os economicamente ativos, diminuição dos gastos particulares e públicos, com consultas e internações hospitalares, porque logo com a pessoa ela possui uma água boa e isso está relacionado aos seus fatores econômicos, vamos dizer assim, socioeconômicos, então isso quer dizer que ela tem um estilo de vida saudável. Logo, se ela se mantém saudável, dificilmente ela vai precisar estar em consultas ou internações hospitalares. Facilidade para instalações de indústria, onde a água é utilizada como matéria-prima ou meio de operação. Incentivo à indústria turística em localidades com potencialidade para o seu desenvolvimento. Então, a gente, como eu já falei, né, a água, às vezes, ela serve como um ponto turístico para a população. E aí, a gente falou sobre abastecimento de água. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os sistemas de esgoto. O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que propicia, né, a coleta, transporte e afastamento, né, tratamento e disposição final das águas residuárias, de um ponto de vista sanitário e ambiental. Então, o sistema de esgoto, ele existe para afastar a possibilidade de contato de dejetos humanos com a população, né, com as águas de abastecimento, com vetores de doenças e alimentos. Então, o sistema de esgoto, ele é tudo aquilo que vai funcionar, são todas aquelas obras que elas vão separar o que é ruim daquela água que volta. Então, deixa eu ver se já é aqui. Preste atenção. Vocês lembram aqui dessa imagem? Olha só, vou voltar elas aqui com vocês. Ai, o computador tá lento, mas vai voltar, espera aí. Olha só. Lembrem que aqui, ó, do abastecimento de água, a água que vai para nossa casa, ela vem de um manancial. Né? Então, a gente vê o seguinte, a gente tira ela do rio. E aí, a gente vai passar para aqui para o sistema de esgoto. Porque, olha só, aqui, ó, aquela água que a gente usa, ela voltaria para o rio. Justamente esse rio, né, que vocês vão acompanhar aí com a seta, é aquele rio que fornece água para a gente. Então, olha só, a gente tem que ter um sistema de esgoto adequado, por quê? A água que ele vai vir ali da cidade,
né, a água que vem da cidade, ela tem que passar por um sistema, né, de cano, de ecloagem, e aí ele tem todo um processo. Por exemplo, aqui a gente tem as grades. As grades, elas servem como aquelas peneiras mecânicas. Essas peneiras mecânicas, elas vão separar o dejeto, né, ó, dejeto de partículas grandes, certo? Para os outros níveis. Então, o sistema de esgoto é nada mais do que uma peneira, vários níveis de peneira. Como assim vários níveis de peneira? Vamos dizer que tem peneira para farinha grande, né, aquela farinha grossa, farinha fina. Então, seriam aquelas várias camadas. É como se fosse a malha. A malha vai começando grande e vai cada vez ficando menor, justamente para captar até as menores partículas possíveis. Então, vamos supor, aqui as grades, vamos dizer o seguinte, as grades seriam até aquele próprio bueiro que a gente vê na rua, certo? Aquilo ali já serve como a primeira tela de lixo, porque partículas sólidas ali, elas não iriam se adentrar, né, dentro do esgoto. Só que a gente normalmente não vê que funciona muito bem assim. A gente vê que às vezes os esgotos, eles não têm grades. Então, todo lixo, quando chove, ele vai levado para lá, não tem como ter aquela peneira. E às vezes, por que aqui não tem, por que aqui tem lixo no meio da rua e quando chove vai acontecer isso? Então, quando se tem uma coleta de lixo lenta, uma coleta de lixo precária, né, aquela limpeza urbana, vamos dizer assim, dos sólidos urbanos, acontece que de forma despreparada, junta aquele lixo e vai no bueiro porque não tem a grade. Então, ele já iria estar passando ali por um momento diferente, certo? E por isso que em muitos locais que é constante abordado pela seca, né, pela falta de chuva, quando chove, acontece aqui fica alagado, porque como não tem uma proteção, o lixo entra e acaba entupindo, né, a passagem da água, e por isso fica ali um processo lento de drenagem da água, e aí fica ali aquelas situações de alagamento, né, o que acontece muito nesses países também aí que vem, que são subdesenvolvidos, que tem esse problema de lixo. Então, depois das grades, teoricamente, eles teriam que passar em caixas de areia. Por que caixas de areia? Lembrando que a gente vê que a areia, quando ela junta, ela também seria como se forma de uma peneira. Porque, vamos supor, o material que vai estar passando aqui, que vai estar entrando aqui, ele não vai conseguir passar com facilidade dentre as partículas de areia. Então, com isso, vai dificultando. Então, já vão partículas menores para cá. E aí a gente vai entrar em processo com os decantadores primários. Os decantadores primários, eles vamos dizer que seria uma peneira, que ela já vai pegar um material bem mais fino, e também, por vezes, ele já tem um adicionante de alguns elementos químicos, que é para poder dissolver outros. Então, ele vai passar, e aí ele vai passar depois para os decantadores secundários, que é nos decantadores secundários. A gente já tem partículas menores, certo? Então, já ali fica uma água para, depois de passado por aqui, pronta para o reuso. Então, a partir do reuso, ele seria levado o quê? Para um manancial de água. E aí, com o manancial de água, seria aquele processo para voltar para dentro da casa. Então, fora tudo isso, então, eles também teriam que passar para aquele tratamento de água, né? Porque, ou então aqui, ele já vai para o reuso urbano, já vai para o reuso residencial, ou ele vai ser liberado no manancial. Então, é por isso que eu mostro, assim, a questão de quando você tem um sistema de saneamento básico, isso aqui tudo está englobado dentro do saneamento básico, de qualidade, a água que você vai receber, ela vai receber de qualidade. Então, quando o sistema, às vezes, por si, é falho, a gente nota
que às vezes até a água que a gente recebe em casa, ela já vem com maiores componentes químicos, que é para poder neutralizar, né, os indivíduos que são causadores de problemas, certo? Ok, aqui, pessoal, nessa parte, né, vamos Sim. continuar. Pronto. E aí, com a construção de um sistema de esgoto sanitário em uma comunidade, procura-se atingir os seguintes objetivos: o afastamento rápido e seguro dos esgotos, né? Então, a forma de que não fique aquele lixo ali próximo, coleta dos esgotos individual ou coletiva, né? Fossas ou rede coletora. Então, esgoto também, pessoal, tem gente que em casa tem as suas próprias caixa d'água, não, fossa. Ou então tem aquelas fossas que são coletivas, são aquelas que já vão para o sistema de esgoto, certo? Que aí elas vão ser despejadas em um local comunitário, né, fornecido, vamos dizer assim, pela prefeitura. Ou até mesmo a coleta individual, tem pessoas que têm uma fossa pequena e que no momento em que a fossa ela também esgota, ela enche, aí tem que ter a sua coleta, né, com aqueles canos, aqueles produtos que vão lá, para retirar aquilo e despejar no local adequado que seria para esse tipo de dejeto, certo? E aí, tratamento e disposição adequado, né, dos esgotos tratados, visando atingir benefícios como conservação dos recursos naturais, melhoria das condições sanitárias locais, eliminação de focos de contaminação de poluição. Então, aqui a gente vê a eliminação de contaminação até a própria questão de juntar agentes patogênicos, né? Que a gente está ali, a gente junta e fica causando problemas, aquele foco de poluição. Outra coisa, a eliminação dessa contaminação, quando você tem um sistema de liberação de lixo adequado, né? Aqueles tratamentos, por exemplo, muita gente vê aqueles lixões a céu aberto, que eles despejam o lixo lá no canto e fica ali algumas comunidades para tentar recolher ou reciclar e tudo mais. E às vezes, por si, esse tipo de liberação no solo, ele pode causar problema. Quais são esses problemas? Contaminação dos lençóis freáticos, porque o lixo ele vai criar aquele chorume, e esse chorume, aquele líquido preto, né, fétido e tudo mais, dependendo do tipo de lixo que está sendo produzido, ele polui as águas, né, elevando altos teores de componentes químicos, né, as águas que são subterrâneas. Então, com isso, ele pode ficar gerando problema, porque essas águas subterrâneas, elas também desaguam em mananciais. Então, por isso que gera um problema. Eliminação de problemas estéticos e desagradáveis, a redução dos recursos aplicados no tratamento de doença. Então, como eu disse a vocês, quando você tem um sistema de esgoto adequado, dificilmente você vai estar com problemas de doença, né? Dificilmente você irá ficar doente. Então, a gente vai reduzir os gastos no tratamento de doença, porque se a pessoa não está doente, não precisa tratar, certo? Diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento. Então, por exemplo, quando o sistema de esgoto ele funciona bacana, ele não precisa ter tanto gasto no tratamento de água. O tratamento de água que já entra na parte do abastecimento, certo? Que é aquela parte lá em que eles vão ver a qualidade da água e eles vão ter, está muito poluído, então eles vão botar elementos químicos para poder tratar e transformar aquela água boa para o consumo. Tudo ok aqui, né, no sistema de esgotos. Né? Então, vamos continuar.
E aqui, principais consequências no meio ambiente e na saúde de poluentes encontrados, né, nos esgotos. Então, a gente pode encontrar resíduos sólidos em suspensão, aqueles que vão estar boiando no sistema de esgoto. E aí, tipo de efluente doméstico, pode ser doméstico ou industrial. Então, isso aqui pode ser tanto causado na nossa residência, como no comércio, né, na indústria. As suas consequências: problemas estéticos, né, depósitos de lodo, a dissorção de poluentes, proteção de patogênicos. Então, esses sólidos eles podem estar abrigando, né, e estar protegendo, vamos dizer assim, os agentes patogênicos. Aí, sólidos flutuantes. Aí, os sólidos flutuantes, que podem ser óleos e graxas, como eu falei para vocês, o óleo ele não se mistura com a água. E aí tem aquele negócio da densidade de cada material. A água ela é mais densa que o óleo. E como ela é mais densa que o óleo, a água é mais densa que o óleo, ela afunda e o óleo flutua. Da mesma coisa, ele pode vir de forma doméstica ou de forma industrial. E além dos problemas estéticos, eu não sei se vocês já chegaram a ver, por exemplo, aqueles quando tem petróleo, derramamento de óleo, graxa no oceano, e além o problema estético de ser visível, como eles não se misturam e o óleo fica na camada superficial, acontece que ele, por exemplo, não deixa os raios solares penetrarem adentro da água. E aí, se não entra a luz solar, dificilmente também os indivíduos eles vão conseguir reproduzir aqueles que precisam, né, da luz solar. E aí, esse outro que vocês podem ver, né, matéria orgânica biodegradável, ela pode ser também de domésticos ou industrial, e ela tem um consumo de oxigênio, né, matéria orgânica, ela vai consumir o oxigênio disponível na água, causando mortandade dos peixes e também de condições sépticas, né, da qualidade. Aí, poluentes patogênicos, a gente tem os coliformes, eles são domésticos, e aí doenças de veiculação hídrica. Então, coliformes, aqueles que são ovos, larvas, que vão serem dispostos no meio, através de fezes, por exemplo, e aí eles vão estar causando doenças hídricas. Nutrientes, a gente pode ter tanto como nitrogênio, fósforo, também pode ser doméstico ou industrial, né, os nutrientes. E crescimento excessivo de água, toxicidade aos peixes e doença em recém-nascidos. Então, o que é o crescimento excessivo? Normalmente, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já viram um rio, um lago, o que for, que ele é literalmente coberto por mato, né? Um tipo de mato, uma planta que fica lá por cima boiando. Essas plantas, elas são bioindicadores de poluição. Por quê? Que elas crescem muito, e ao elas crescerem muito, elas também não deixando a superficial de sol penetrar, ela vai deixar aquele ambiente tóxico e justamente fazendo mal aos peixes. E aí a gente tem aqui também, ó, compostos não biodegradáveis, como pesticidas, detergentes e outros, que também podem ser feitos tanto de forma industrial ou agrícolas, né? Porque de forma agrícola a gente sabe que eles usam muito inseticidas, e esses inseticidas às vezes contaminam o solo, e em um momento de chuva e tudo mais, que vai ter aquela drenagem da água, ela vai poluir os lençóis freáticos. Então, é um grande problema. E aí, ele vai gerar toxicidade em espumas, redução de transferência de oxigênio, não biodegradabilidade, né? E também vai gerar mal odores. Então, tudo isso aqui seria uma das principais consequências, né, de um local que não tem um tratamento de esgoto, certo? Então, para falar aqui da posição do lixo, da disposição do lixo, eu vou ali encher rapidinho minha garrafinha com água, ou meu copinho, certo?
e aí eu volto, minha garganta já está seca de novo. Só um segundo, preste atenção. Opa, pessoal, já voltei, certo? Continuar com o nosso material. Ajeitar a câmera. Bom, disposição do lixo. O lixo, ele é o conjunto de resíduos sólidos, né, resultantes da atividade humana. Ele é constituído de substâncias putrescíveis, né, combustíveis e incombustíveis. O lixo, ele tem que ser bem adicionado para facilitar a sua remoção, certo? Bem acondicionado é para, tipo, bem colocado, né? Bem adicionado, vamos supor, em lixo, né? Em locais adequados para remoção. Opa, peraí que eu voltei aqui agora por acidente. Voltei não, passei tudo de uma vez. Vou voltar. Olha. Peraí que tá, vai subir aqui agora. Peraí. Pronto, acertei. Então, quando o lixo é disposto de forma inadequada em lixões a céu aberto, por exemplo, problemas sanitários e ambientais são inevitáveis, né, porque não tem como não acontecer.
Isso porque estes locais tornam-se propícios para a atração de animais que acabam por se constituírem em vetores de diversas doenças, especialmente para populações que vivem da catação, né, que é uma prática comum nesses locais, os catadores de lixo, né, para reciclagem ou para reutilização. E, além do mais, são responsáveis pela poluição do ar, quando ocorre a queima dos resíduos, e do solo, quando, né, tem a questão de penetrar os mananciais e poluir as águas subterrâneas. E à medida que soluções técnicas são adotadas, e quanto mais adequada for a operação dos sistemas de disposição final do lixo, que incorporem modernas tecnologias de tratamento, né? E menores são os impactos para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, no momento em que sempre busca melhores soluções para a disposição do lixo, menores são os impactos que ele vai causar, né, de retorno. E aí a gente vai falar sobre a drenagem urbana. A drenagem urbana, né, são os sistemas de drenagem, que eles são essencialmente sistemas preventivos de inundações, empoçamentos, erosões, ravinamento e assoreamentos, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos ou marginais de cursos naturais de água. Então, aqui, empoçamento seria isso aqui, erosão seria quando a chuva ela contribui com aqueles, vamos supor, derrapamento de terra, né, ou vai acabando. Ravinamento seria quando chove e a chuva vai levando sedimento, e aí seria a camada da pista, visível, fraca, porque embaixo a água vai levando aquele sedimento, então vai ficando um buraco por baixo, né, criando uma ravina. E aí, né, quando tem essa drenagem, se ela não tem uma boa drenagem, ela vai se acumular nas regiões que são mais baixas, certo? Porque aí elas vão procurar o canto, né, como se for a gravidade, vai levar ela para os locais mais baixos. E aí, sem ter uma boa drenagem nesses locais, vai acontecer os alagamentos. E aí, lembrando aqui também, vou falar sobre o papel de cada um, o que cada um quer dizer, todas as escalas que tem, federal, municipal, estadual, individual, certo? E aqui a gente vê o seguinte, que a União, ela institui as políticas nacionais e é responsável por garantir a maior parte dos investimentos em saneamento básico. Então, o governo federal, ele está ali para fornecer, né, as condições para o saneamento básico. Oi, quem levantou a mão? Professora, só para avisar que Letícia falou que não vai poder assistir a aula hoje porque o avô dela tá doente Certo, no tranquilo, hospital. obrigada por avisar. Eu, quando for na chamada, você ou avisa, mas de toda forma, se eu colocar a pauta agora, eu arrumo depois, certo? Quando eu estou lançando as notas, ok? Não tem problema. Então, vamos lá, continuar. Valeu. O governo federal, ele é só responsável pelos investimentos. Então, ele vai dividir e disponibilizar isso, por exemplo, Ministério das Cidades, né, que vai apoiar os municípios, né, com o sistema de saneamento básico dos municípios. O Ministério da Saúde, que vai definir os padrões de qualidade de água para consumo humano. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, pelos agentes da saúde, eles que ficam responsáveis em garantir essa qualidade. Até mesmo, por exemplo, os agentes que vão de casa em casa para poder conferir se tem focos da dengue. O foco da dengue, né, a dengue, ela é um patógeno, e às vezes, nesses reservatórios, elas vão com larvas. Elas se enchem de larvas, então eles vão de casa em casa, passando aquele remédio também, né, para eliminar elas. Então, tudo isso são das suas funções. E aí, o Ministério do Meio Ambiente, que ele coordena o Programa Nacional de Resíduos Sólidos e Urbanos, né, com apoio à Agência Nacional de Águas. O Ministério da Integração Nacional, que ele vai atuar principalmente na região do semiárido
nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, né, em programas que visam aumentar a oferta de água para seus diversos usos. Então, aqui o Ministério da Integração Nacional, ele trabalha junto com aquele grupo, por exemplo, nesses interior do semiárido, em sítio, que tem bastante cisternas, né? E aí, por exemplo, se a água não chega de forma encanada, eles vão direcionando elas de, vamos supor, por caminhão-pipa, né? Que vão lá encher essas cisternas. Então, o Ministério da Integração, que ela é responsável por fornecer a água nesses locais, né, que tem dificuldade. Aí tem o Ministério do Desenvolvimento Social, que ele coordena o programa para a instalação de 1 milhão de cisternas no semiárido também, a gente trabalha junto. O Ministério do Trabalho, ele coordena o programa de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, o Ministério do Trabalho, ele seria aquele responsável por criar, vamos dizer assim, uma categoria de trabalho, de emprego para os catadores de lixo, né? Porque quando você está reciclando, você vai direcionar esse material. Então, esse trabalho também deveria ser remunerado, certo? Algumas vezes ficam cooperativas não, vamos dizer, que não tem um apoio financeiro do governo, mas que, na verdade, seriam todas as cidades para ter, né, com auxílio, justamente porque o trabalho é serviço de todos na comunidade. Aí tem também a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BANDES. Eles são os principais agentes financeiros e responsáveis pela execução dos programas, repassando recursos e acompanhando as ações, né, contratadas. Então, eles vão, vamos supor, o governo federal passa a liberação para esses bancos, disponibilizar e liberar o financeiro para que cada ministério, vamos dizer assim, realize suas atividades. Tem o governo estadual, que ele atua predominantemente na prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta do tratamento do esgoto gerado. Então, seria a respeito dos estados, de cada estado, providenciar os serviços, né, para cada um, para a realização. Governos municipais. As prefeituras, elas são responsáveis pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e pelo envolver a comunidade em discussão, né? O Plano Municipal é essencial na regulamentação da concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e do tratamento de esgoto sanitário. Também o governo municipal ele atua na elaboração de diagnósticos que ajudam os municípios na obtenção de empréstimos para obras de saneamento junto ao governo federal e às outras instituições financeiras que seriam os bancos, né, que vão estar lá para disponibilizar. E aí, aqui, assim, dentro do papel de cada um, a gente vê que tem os prestadores de serviços, que podem ser públicos ou privados, certo? Muitos municípios, eles delegam os serviços de água e esgoto às companhias estaduais, que também a companhia estadual ela é responsável por prestar o serviço, né? Outros concedem a prestação ou fazem parcerias do público-privado, né, o PPP, que é o segmento privado. Existem também gestões associadas aos consórcios públicos criados por vários municípios. E aí tem a sociedade, que a sociedade ela vai ser um conjunto de procedimentos e informações que seria de interesse, vamos dizer assim, individual. E que a comunidade em si, né, a sociedade, ela também seja participativa. Não só quem tem que fornecer, mas também quem recebe. Então, por exemplo, tem que ter formulação de processos de políticos públicos para o saneamento básico, que a população participe para poder que funcione. Porque, por exemplo, o prefeito fala, o prefeito ou o vereador, que seja, não, aquele bairro é bom, aquele bairro não precisa de nada. Mas ele não precisa de nada porque não é ele que mora lá para dizer se precisa ou não. Então, precisa ter a participação da sociedade para ela dizer, não, ali precisa, eu moro lá e tem o esgoto a céu aberto, por que que eu não vou dizer que precisa? Né? Então, cada um cuida do seu. Se o seu não está sendo cuidado,
né? Não vão ser os outros que vão estar cuidando. E aí, a gente vai falar agora, né, o tópico basicamente final da nossa aula de hoje, que é o saneamento básico e sua importância para a saúde da humanidade. Então, a gente vê o seguinte: a maioria dos micro-organismos existentes na natureza são de vida livre, né? E apenas uma pequena porcentagem é capaz de causar doenças ao ser humano. E aí, a gente vê o seguinte, que os parasitas, eles se proliferam em determinados órgãos do corpo, perturbando o funcionamento normal do organismo, né? Que seriam aqueles desequilíbrios. E a forma mais adequada de evitar grande parte de tais doenças é cuidando da higiene, da limpeza do ambiente e da alimentação, né? E de uma das formas de fazê-lo através é o saneamento. Então, o saneamento ele está presente basicamente para essas atividades que a gente precisa realizar. Então, isso eu já falei várias vezes em várias aulas, né? Em vários momentos. O saneamento básico ele é fundamental na prevenção de doenças. E outra coisa, no momento em que a gente previne a doença, a gente gasta menos na prevenção do que quando a gente vai tratar uma pessoa que já foi doente, certo? Além disso, a conservação da limpeza dos ambientes, evitando resíduos sólidos em locais inadequados, por exemplo, também evita a proliferação, né, de vetores que são causadores de doença, como insetos, ratos, etc. O impacto da falta de saneamento básico sobre a saúde no meio urbano vem se tornando cada vez mais frequente, principalmente nas comunidades mais carentes, né, que nesse canto que é precário, normalmente se tem mais doença porque é exposto aos maiores fatores de risco. E aqui a gente só vê o seguinte: pessoas expostas a agentes infecciosos, elas vão estar favoráveis aos fatores de risco de causar doenças. A falta de hábito higiênico provocado pela pobreza, né, como eu falei no início da aula, o ciclo pobreza-doença, e as más condições de suas instalações hidrossanitárias, né, facilita em muitos casos a transmissão de doenças infecciosas entre os mesmos membros de uma mesma família, né? A questão de pobreza, você não consegue, se você tem uma família grande, você vai dividir um espaço pequeno com várias pessoas, então aquelas pessoas ali, elas estão mais propícias a pegarem doenças também. Uma coisa que eles falam, que a lavagem das mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro, certo? Isso são atividades higiênicas que evitam que você pegue doenças que possam ser, por exemplo, transmitidas pelas fezes e tudo mais, né? Que são os hábitos de higiene mínimo para a preservação de doença. E aqui eu vou mostrar para vocês só doenças relacionadas com a água, né? Muitas dessas doenças a gente já viu nas disciplinas de parasito e micro, certo? Então, eu não vou cobrar muito de vocês, mas eu vou citar aqui elas de forma que, por exemplo, vocês lembrem que essas aqui são associadas com a água. Muitos se repetem porque, por exemplo, como a gente vê a seguir, tem doenças relacionadas com fezes. E às vezes as fezes podem estar em contato com a água. Por isso que isso aí a gente pode achar que é meio repetitivo. Mas temos os grupos de doenças na água, que ela pode ser transmitida de Professora? Professora, parou tudo, não tá mais saindo sua voz, não. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, acho que o microfone parou de funcionar aqui do nada. Eu ouvi uma zoada,
mas eu pensei que era alguma coisa da chamada. Aí quando você falou agora, eu vi o microfone. Bom, eu estava falando sobre essa aqui, né, controlada pela água, pela limpeza da água. Então, infecções na pele, nos olhos, como tracoma e o tifo, né, que é relacionado também com a piolha e a escabiose, que seria a sarna, associados à água, né, que a gente vê aqui, ó, o patógeno penetra pela pele ou é ingerido. Um exemplo seria a esquistossomose. Transmitidas por vetores que se relacionam com a água. Então, aqui, ó, malária, febre amarela, dengue, filariose, né, que filariose é elefantíase, que é aquele inchaço nos linfomas, né, como eu mostrei, acho que ontem. Então, aqui, malária, ele tem o vetor, né, que é o mosquito que se desenvolve na água. Aí, aqui, ó, doenças relacionadas com as fezes. Então, a gente tem as feco-orais, né, que não bacterianas, que pode ser poliomielite, hepatite do tipo A, giardíase, disenteria amebiana, diarreia por vírus. Aí tem as feco-orais, que já são causadas por bactérias, febre tifoide, febre paratifoide, diarreias e disenterias bacterianas, como a cólera. E aí a gente tem helmintos transmitidos pelo solo, seriam já aquelas lombrigas, que é transmitido pelo solo, mas se tiver vetores, né, o vetor pode pegar os ovos ou as larvas e levar para a comida e outros locais. E aí seria a ascaridíase, que é a lombriga, triacuríase, ancilostomíase, que também é aquele famoso amarelão, certo? Então, aqui seriam as principais doenças. Também tem as tênias, né, que pode ser por carne de boi ou de porco, né, tenias ou cisticercose. Helmintos associados à água, que aí a gente vê aqui, ó, o exemplo se repetindo, a esquistossomose, também por insetos vetores, certo? Que aí a gente vê também a filariose, que seria elefantíase, que seria quando esse inseto vetor ele entra em contato com aquela fezes contaminada ou outro indivíduo contaminado, e ele pode passar para o indivíduo. E aí, para a gente finalizar, doenças relacionadas com lixo, né, transmitidas por vetores. Então, a gente tem aqui um vetor rato, que poderia ser através da mordida, urina e fezes, né, através da pulga que vive no corpo do rato. Aí as principais doenças: peste bubônica, tifo murino, leptospirose, moscas, né, que aí pode ser por via mecânica, né, quando eu falei que pode ser ela carrega larvas do indivíduo, ou então através das fezes da saliva da mosca, febre tifoide, salmonelose, cólera, amebias, disenteria, giardíase, né, que vão causar aquelas infecções intestinais. Mosquitos, através da piscada da fêmea. A gente tem malária, leishmaniose, febre amarela, dengue, filariose. Baratas, que também é a mesma coisa da mosca, pode ser por via mecânica ou através das fezes, que aí também, ó, febre tifoide, a cólera, a giardíase. Os suínos, que seria pela ingestão da carne contaminada, cistercose, toxoplasmose, triquinelose e também a teníase. E através das aves, né, que pode ser através das fezes, toxoplasmose. Então, esses vetores, no momento em que ele tem contato com o lixo, ele pode transmitir as doenças, né, que estão lá naquele lixo. Então, no momento em que ele tem contato de lixo, ele pode se contaminar ou simplesmente carregar, né, de forma mecânica, né, os agentes patogênicos para dentro de casa. Certo, pessoal? Entenderam tudo aqui? Né? Podem falar agora. Eu fechei aqui o slide, mas eu consigo abrir novamente, caso vocês... Professora, e Oi? é peste bubônica? Oi? O que é peste bubônica? A Que a peste senhora... bubônica, ó, eu vou trazer aqui para vocês. É porque na apostila está muito miudinha, eu não estou enxergando, mas eu vi a senhora falar, aí tive a Ó, curiosidade, sabe?
E aí? A peste bubônica, eu vou trazer até imagens. Ela foi um tipo de peste causada pelo rato. Eu não sei se vocês lembram de uma história que é o seguinte, antigamente, o povo às vezes tinha muito preconceito com alguns animais. Aí eles tinham preconceito com os gatos, porque os gatos, até hoje em dia, não é associado com as bruxas. Não fala que, por exemplo, bruxa tem gato preto? É. Então, é o seguinte, aí lá na Idade Média, o que é que eles fizeram? Eles mataram os gatos, queimavam os gatos, porque eram associados com bruxaria. E aí, quando o pessoal viajava de barco, às vezes eles carregavam os ratos que vinham contendo a doença. Então, a peste bubônica seria... Aí, como não tinha mais gato para comer os ratos, né, que todo mundo sabe que rato cresce muito rápido, eles começaram a se multiplicar de forma exponencial e levando a doença, né, que matou várias pessoas. Então, é causada pela pulga, né, uma peste que é causada pela pulga que tinha nos ratos, certo? E aí, como se fosse também sintomas semelhantes à gripe, né? Então, a peste bubônica também seria algo semelhante com a gripe, algum dos sintomas, né, que a gripe apresenta, certo? Sim, Ok? sim, agora eu Eu só entendi. abri o sistema para a gente fazer a chamada.